Bom, vamos lá então, pessoal. Hoje a gente começa a estudar, né, alguns princípios da termoquímica e fala um pouco sobre fatores de espontaneidade, né, para falar de espontaneidade de reações químicas. É importante que a gente destaque, né, que a gente vai falar de um ramo da termodinâmica, né? Então, na verdade, quando a gente for falar de termoquímica, a gente vai ter que lembrar que quando a gente estuda energia e as transformações da energia, a gente está falando de termodinâmica, né, lá da origem grega da palavra. E esse campo de estudo, ele surgiu lá na Revolução Industrial, quando a gente tem lá estudos com relações de calor, trabalho, motores a vapor, né? O que a gente quer estudar aqui são as relações entre as reações químicas e as variações de energia, né, que envolvem calor. Então, a parte da termodinâmica que a gente vai estudar é a chamada termoquímica. O que a gente precisa entender são algumas definições importantes, tá? Para começar, né, efetivamente, para chegar nas definições de termoquímica. A primeira coisa, a gente vai ter que lembrar, né, que a energia é algo que não tem massa, né? E que a gente, obviamente, por não ter massa, não pode segurar, né? Então a gente não pode ter energia, segurar energia, né? Ter no sentido de possuir, ser nosso, né? A gente vai observar os efeitos, né? Então os efeitos da energia a gente vai observar e vai consequentemente medir. Então, o que é energia? Energia é a capacidade de realizar trabalho ou transferir calor. Tá? Então, a gente vai ter que entender essas duas definições para entender efetivamente o que é energia. E o que é trabalho? Né? Trabalho, então, é aquilo que é utilizado, né? Ou seja, é a energia utilizada para fazer com que o objeto se mova. Contra quem? Contra uma força. Né? Então, a gente pode aí ver o arremesso, por exemplo, de uma bolinha. Né? Este movimento, né? Então, essa energia utilizada é chamada de trabalho. E calor é energia que vai provocar o aumento da temperatura de um objeto. Tá? Então, a energia que vai transitar entre corpos que têm temperaturas diferentes. Tá? Isso é calor. E aí a gente vai sempre associar essas definições de trabalho e calor com dois termos de energia. Né? Por exemplo, quando a gente fala em energia do repouso, a gente está falando em energia potencial. E quando a gente fala em energia do movimento, a gente fala de energia cinética. Né? Como a gente vai lembrar lá dos princípios, né, de leis de transformação, então leis de termodinâmica e tudo mais, não vai ter nenhuma energia se cria nem se perde, ela se transforma. Então, se a gente observar esse exemplo aí da ciclista, ela está parada, né, num lugar alto, e tem uma alta energia armazenada, então uma energia potencial. Não está se movimentando, então a energia cinética é igual a zero. Conforme vai se movimentando, a gente tem uma redução então dessa energia potencial, porque agora o movimento começa a existir e, consequentemente, a energia do movimento vai aumentar, né, que é a energia cinética. Tá? Agora, se a gente falar isso para as partículas, né, para as interações químicas, por exemplo, a gente vai ter, por exemplo, uma relação aí de equilíbrio, vamos chamar assim, para que haja uma união ou uma aproximação, melhor dizendo, entre duas partículas. Então, quer dizer, se são cargas iguais, elas vão ter fatores de repulsão. Então, elas vão tender a ficar cada vez mais afastadas, né? Elas vão ficar com uma maior repulsão, né? Aquela situação ali onde as duas partículas azuis, por exemplo, estão afastadas e elas têm uma maior energia potencial eletrostática. Né? Então, elas vão preferir ficar onde elas estão, né? Porque elas não vão ter forças para se atrair. Já na situação contrária, elas vão preferir se aproximar, porque são cargas opostas. Né? Então, a situação ali da bolinha vermelha e da bolinha azul. Quando elas quiserem se aproximar, a gente vai ter então uma energia potencial diminuída. Por quê? Porque elas vão querer se aproximar. Elas não vão se fundir, né? Então elas não vão se unir e formar uma coisa só, porque a gente tem os fatores, obviamente, eletrônicos, né, de repulsão, e aí elas vão ter uma distância mínima. Tá? Mas o que a gente precisa entender existe sim, né, na química, uma busca por relacionar as energias, né, no mundo macroscópico, energia cinética ou potencial das substâncias, mas quando a gente estuda isso em nível molecular. Tá? Isso não é um exemplo tão genérico assim, né? Porque se a gente for pensar, muitas substâncias, né, liberam energia quando reagem. Então, a energia química de algumas substâncias ela resulta da energia potencial armazenada. Né? Quem que armazena? Os átomos. Então, os átomos armazenam essa energia potencial e aí depois a gente tem as consequências nas reações químicas.
A gente vai ter que entender alguns sistemas, né? Então, inclusive esse termo, né? Sistema. Quando a gente falar em sistema e vizinhança, a gente vai ter que ter duas definições bem claras. Sistema é tudo aquilo que a gente quer estudar. Então a gente delimita um espaço e chama ele de sistema. Todo o restante é a nossa vizinhança. Tá? A gente não tem como estudar os fenômenos do universo inteiro. Então a gente vai delimitar, ver o que acontece naquele espaço, naquele recipiente, naquela área, enfim, naquele volume, né? E aquilo a gente vai chamar de sistema. Todo o restante, o que está próximo, o que está em volta, o que está embaixo, é chamado de vizinhança. E a gente estuda como sendo o restante, né? Que a gente vai delimitar, tá? E quando a gente faz essa delimitação, a gente tem três tipos importantes de sistemas: o sistema aberto, o sistema fechado e o sistema isolado. O sistema aberto, como representado ali no copo d'água, a gente tem o sistema que perde massa e troca, né? Tem troca de massa com o ambiente e troca de energia, de temperatura. Então, quer dizer, ele pode mudar a temperatura e perder massa, né? Porque ele é considerado aberto. Agora, se a gente for para a garrafinha ali d'água fechada, a gente tem um sistema chamado de fechado. Por que sistema fechado? Porque ele só perde calor, né? Diminui ou aumenta a temperatura. Mas ele não tem perda de massa. Então, quer dizer, ele não vai perder massa d'água que está contida ali dentro. Por quê? Porque agora eu não tenho por onde essa água escapar, né? Então, sistemas abertos e fechados vão se diferenciar apenas pela perda ou não de massa. Agora, a gente tem um terceiro tipo de sistema que pode ser exemplificado pela garrafa térmica ou pela geladeira, que é um sistema isolado. E o que é um sistema isolado? É aquele que não vai perder energia, né? Então não vai transferir calor e não vai perder matéria, né? Não vai perder massa. Então ele vai ficar no sistema ideal, isolado, né? Ele nunca perde. Claro, no sistema real a gente tem pequenas perdas, mas no sistema ideal, o sistema isolado é aquele que vai permanecer do jeito que ele foi estabelecido para sempre, né? Então são sistemas que a gente conhece e que se preservam, né? Então massa e temperatura e vamos chamar assim de energia, né? Por um tempo muito maior. No nosso exemplo ali de um sistema fechado, a gente tem um sistema muito utilizado, que é um pistão, né? Com um sistema gasoso. Então, se a gente delimitar o nosso sistema gasoso como sistema de estudo, todo o restante é vizinhança. O que é vizinhança? O cilindro, o pistão, o restante do ambiente, tá? Então é importante que a gente observe quem é o nosso sistema. Nosso sistema ali são os gases de estudo, né? O exemplo ali é H2 e O2, e a vizinhança é todo o restante, tá bom? É importante que a gente delimite bem para a gente saber o que a gente está estudando. Mas existe um termo chamado energia interna, que basicamente descreve um somatório, né, de todas as energias cinéticas e potenciais que compõem o sistema. A gente não sabe geralmente o valor numérico da energia interna de um sistema. O que a gente conhece é a variação de energia interna, então é o ΔE, né? Por que é um ΔE? Porque a energia interna é o que a gente chama de função de estado. E o que é função de estado? Função de estado é aquilo que importa apenas o estado inicial e o estado final, tá? Então a gente tem aqui dois exemplos, né? Olha lá. Estado inicial do sistema, né, com uma energia interna ali na linha horizontal no meio. E a gente tem duas variações. Uma onde a energia interna final, esse somatório, né, de energia cinética e potencial do nosso sistema, diminui. Consequentemente, a gente tem que houve uma perda de energia para a vizinhança. E essa perda de energia para a vizinhança vai ser representada por uma variação de energia interna negativa. Já na situação oposta, então ali no final, na situação azul, a gente tem um aumento de energia interna. Quer dizer, houve energia adquirida pelo sistema, né? Então a vizinhança que forneceu energia para o sistema. Então o nosso ΔE, a nossa variação de energia, é positiva, tá? E aí a gente vai tentar associar tudo isso à primeira lei da termodinâmica, né? E o que quando a gente fala da primeira lei da termodinâmica, o que a gente precisa lembrar? Né? Além dos fatores de energia interna, a gente vai lembrar que a lei da termodinâmica diz para nós que a energia não pode ser criada nem destruída. Tá? Se a energia não pode ser criada nem destruída, a gente vai ter esse exemplo ali de uma reação química. Né? O que é esse exemplo de reação química? O estado inicial que a gente tem ali são os reagentes e o estado final, os produtos, ou o produto no caso, né, que é a molécula de água, né, os produtos que poderiam ser mais de um. Nesse sistema, houve perda de energia para a vizinhança, né? Então no final ali a gente vê que é uma variação de energia interna negativa. A gente perdeu energia para a vizinhança
Só que a vizinhança ganhou energia, né? Então ela ficou com uma energia interna maior. Então não houve criação nem destruição de energia, houve apenas transformação, né? Para que ocorresse essa formação de ligação química, então o sistema diminuiu de energia, esse é um diagrama, né? Então a gente tem estado inicial com uma energia maior, estado final com energia menor, essa variação negativa, mas a gente tem uma variação, né? No caso, que compensa através do nosso sistema, né? Do nosso sistema de vizinhança. Então o sistema tem uma variação de energia, a vizinhança tem o oposto correspondente. Se a gente quiser imaginar esse processo numa situação de analogia, a gente pode pensar, por exemplo, que é um sistema de banco, né? Uma conta bancária. Então a gente pode imaginar que são saques e depósitos, né? Quando a gente tem ganho de calor, e trabalho realizado no sistema, a gente tem um aumento de energia interna, né? E quando a gente tem o calor perdido e o trabalho realizado pelo sistema, a gente tem uma perda de energia interna. Então é diminuição da energia interna. Lembrando, né, que se a gente fosse fazer essa analogia, o que tem dentro do interior desse cofre é a energia interna, né? Então é adicionar para aumentar essa energia interna ou tirar para diminuir essa energia interna. Então tudo que realiza tira e tudo que ganha aumenta. Tá? É claro, é um comparativo bem genérico, mas é importante para a gente ter aí estudar algumas dessas transformações. Quando a gente tem ganho de energia, a gente fala que o sistema é um sistema endotérmico, né? Então ele recebeu uma quantidade de energia. Quando a gente tem uma perda de energia, a gente fala que o sistema é exotérmico. Lembrando sempre que o que vai interessar para nós é a variação de energia interna, então é o ΔE. Tá? É uma função de estado, importa para nós apenas o estado inicial e o estado final, sem importar necessariamente o caminho, né, que foi percorrido de um ou de um para outro, por exemplo. E aí a gente dá um pequeno salto para falar dos processos espontâneos, né? Porque todo processo que acontece, pode ser espontâneo ou não. É só olhar a imagem ali do lado, por exemplo, de um ovo se quebrando, né? Quando a gente quebra um ovo, o processo espontâneo é a quebra do ovo. O processo não espontâneo é a reconstituição do ovo. Se houvesse como fazer, teria que demandar uma quantidade de energia contrária à espontaneidade do sistema, né? Então, o processo sempre tem um sentido espontâneo e um sentido não espontâneo. Se a gente olhar isso pela primeira lei da termodinâmica, né, ela vai afirmar para a gente que não há efetivamente uma criação ou destruição de energia, mas sim uma transformação, tá? Então ela vai ajudar a gente, né, a equilibrar essa contabilidade, né, de calor trocado entre o sistema e vizinhança e, consequentemente, vai dizer para nós como que essa variação de energia num processo vai fazer com que ele seja espontâneo ou não. O processo espontâneo, então, é aquele que vai acontecer por conta própria, né, sem uma assistência externa. Lembrando sempre que o processo espontâneo ocorre apenas numa única direção, tá? Então, o inverso desse processo espontâneo, obviamente, é o processo não espontâneo. A gente pode olhar, por exemplo, a expansão de um gás, né? Então, imagina ali os frascos A e B. O frasco A contém um gás, o frasco B está evacuado, não tem nada. Se a gente abre essa válvula de comunicação, o processo espontâneo vai ser a ida, né, desse gás que está preso nesse frasco A para o frasco B. Então vai entrar numa espécie de equilíbrio, tá? Consequentemente, a gente tem o processo inverso, que é o retorno de todo o gás para o frasco A como não espontâneo. A gente sabe que se a gente abrir, ele vai difundir, ele não vai voltar, né, para o sistema original, tá? Existe uma relação de espontaneidade com a temperatura, né? Então, as condições experimentais que a gente usa, geralmente temperatura e pressão, elas são muito importantes para se determinar se um processo é espontâneo ou não. O simples fato dele ser espontâneo não significa que ele vai acontecer numa velocidade perceptível, né? Então, não significa que a gente vai ver. É importante nesse momento que a gente destaque o seguinte: a termodinâmica, né, os estudos termodinâmicos vão revelar a direção e a extensão de uma reação, mas não vai falar nada para a gente sobre a velocidade. Quem vai falar sobre velocidade é a cinética química. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui um processo espontâneo para uma temperatura maior que 0 graus Celsius num sentido, e quando a gente tem temperaturas menores que 0 graus Celsius, o processo espontâneo no outro sentido. Tá? Isso, claro, é peculiar da reação. Então, isso tem a ver com o processo químico, né? Ou o processo físico, né? Que a gente estiver estudando. Então, a gente tem cada uma num sentido, né? E, consequentemente, cada estudo num sentido. Para falar de espontaneidade do processo, a gente vai ter que sempre destacar um termo chamado reversibilidade.
E a gente vai associar isso, né, a alguns estudos que são estudos de motor, né? Isso vem, na verdade, de estudos de motor, né? Vocês já devem ter ouvido falar alguma vez ciclo de Carnot, né? Então tem aí os processos reversíveis, espontâneos, estudados dentro desse ciclo, e fala que um motor ideal efetivamente vai mostrar o que é um processo reversível, o que é um processo irreversível, né? O processo reversível é o meio específico pelo qual o sistema muda de estado. Tá? Então, nesse processo, efetivamente, a variação vai ocorrer de forma que o sistema e a vizinhança sejam restaurados ao estado original. Né? Então, a gente vai voltar a ter o que tinha no começo. Um processo irreversível, ele não pode ser revertido para restaurar os estados originais. Né? Então, a gente tem aí como um processo irreversível que vai efetivamente fazer alterações no sistema. O processo reversível não vai ter essas alterações no sistema, vai ter um balanço final igual a zero. O que a gente vai precisar lembrar sempre é que se a gente está falando de um processo espontâneo, a gente vai sim ter alguma alteração e ele não vai ser necessariamente reversível, tá? Aqui tem um outro exemplo, né, de uma associação aí de reversibilidade e irreversibilidade no sistema gasoso. Né? Então a gente pode associar os processos reais, né, que aí a gente sai um pouquinho da idealidade, que se aproxima de uma forma bem lenta a processos reversíveis. Né, o processo real e o processo reversível. Todo processo real é irreversível. Tá? Então a gente não vai ter uma reversibilidade, mas a gente vai sempre tentar se aproximar. É aquela condição basicamente de limite, né? Vai chegando cada vez mais perto, mas não é. Então todo processo real vai ser um processo irreversível. Tá? A gente vai estudar mais processos ideais e tudo mais, mas a gente vai, claro, vai precisar extrapolar esse conceito. Né? Mesmo que a gente retorne à condição original, então vamos falar assim, por exemplo, aqui, né? O pistão voltou aonde ele estava, a gente tem uma variação na condição, a condição já não é mais aquela condição originária. Tá? Então a gente já teve uma perda, por exemplo, de algum tipo de energia. Consequentemente, ele não é caracterizado como irreversível, porque ele já não está mais no estado original. Beleza, galera? Qualquer coisa, mandem as dúvidas.